Olá, a conversa de hoje é sobre gambiarra emocional. Eu sei que essa expressão praticamente ninguém ouviu. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido, até porque eu pensei nisso agora. Mas o que me inspirou a pensar nessa expressão é a quantidade de pessoas que se permitem ficar buscando auxílios, quebra-galhos para lidar com conflitos emocionais e não buscam uma ajuda técnica. Por exemplo, a gente tem uma quantidade de pessoas no consultório que vem com essa expectativa de que vai durar muito pouquinho o tempo do tratamento, porque logo logo elas vão ser capazes de se virar sozinhas. E elas trabalham com uma cobrança muito grande de que elas têm que se virar sozinhas, de que elas mesmas precisam achar soluções, enfrentar os problemas, e qualquer ajuda muitas vezes soa como se fosse uma incapacidade, uma ineficiência delas. E nesse processo a gente encontra um monte de seu Zé e Dona Maria que faz um puxadinho emocional, que faz uma gambiarra ali no fio para poder fazer uma extensão. E assim as questões de maior conflitos emocionais vão sendo adiadas e não enfrentadas. Exemplo prático. Muitas pessoas às vezes têm um problema no trabalho, têm uma dificuldade em lidar com o seu chefe, às vezes até sofrem algum tipo de assédio. E ao invés de procurarem o RH da empresa ou tentarem trabalhar para encontrar uma outra dinâmica para conviver no ambiente de trabalho, prefere fazer um puxadinho, fazer uma gambiarra em que elas na verdade ficam estressadas, sucumbem a essa pressão, às vezes até deprimem e descontam em outro lugar. E aí esse outro problema se torna tão grande que tudo se canaliza para esse segundo problema que foi criado para disfarçar o primeiro. Muitas pessoas acabam tendo conflitos em casa com as famílias porque, na verdade, não encaram seus problemas de trabalho, não encaram seus problemas financeiros. Então, na forma de fechar os olhos para um lado, elas amplificam um problema em outro. É uma gambiarra, é um quebra-galho, é um puxadinho. Isso é muito frequente quando a gente se depara com ambientes institucionais. Geralmente, pessoas que trabalham tendo que bater meta ou num ambiente de alta competitividade, elas precisam muito se manter sempre saudáveis, sorridentes e capazes, otimistas, mostrando que elas são as melhores pessoas do mundo e que nada as derruba. Porque se elas fizerem diferente, elas se sentem ameaçadas ou com algum receio real de serem questionadas, criticadas. Então elas vão e trabalham no alto grau de humor, alegria. As pessoas falam, nossa, que pessoa sorridente, que pessoa animada, mas por dentro estão destruídas. Para compensar esses desgastes, elas vão e de repente procuram algum tipo de droga. Álcool, maconha, cocaína, cigarro e por aí vai. Só que nesse ciclo, ela acha uma válvula de escape que vai gerar consequências orgânicas, sociais, neurológicas e que podem acabar comprometendo o rendimento delas aonde? No trabalho. Aí elas têm um declínio do seu rendimento, o que faz com que elas fiquem mais desesperadas e busquem mais aquelas substâncias, por exemplo, que lhes auxiliam. E esse ciclo, ele vai se repetindo, até corroer a vida profissional, a vida pessoal, a vida social, e a pessoa se encontra num estado de completa incapacidade de viver. Essas gambiarras, elas se tornaram comuns. A gente vê com frequência as pessoas buscando esse tipo de auxílio. Tem um problema grave, mas diz que não vai procurar ajuda profissional porque elas vão se resolver sozinhas. Tem um problema financeiro, aí pega empréstimo com um amigo. Aí não paga esse amigo, pega empréstimo com outro amigo para poder pagar o primeiro amigo. E quando vai ver, a pessoa está cheia de dívidas e mantendo um status social como se ela estivesse muito bem. Eu já tive casos clínicos assim. As pessoas tinham uma profissão que elas achavam que tinham que manter uma posição social para atrair determinados perfis de clientes. E para isso elas acabavam vivendo endividadas, mas a vida nas redes sociais eram as mais incríveis do mundo. Era viajando pelo mundo, com carrões, ostentando aquilo que elas nem podiam pagar. O custo dessa gambiarra, dessa fuga da realidade, em geral ele vem a longo prazo. Porque você consegue fugir dessas situações num curto período de tempo. E quando elas chegam para um tratamento, não é só tratar o problema que é a dívida, que é a droga, que é o medo
do não cumprimento da meta, mas é também esse modo que muitas vezes é um modo narcisista de gerir a vida, em que elas nunca querem estar por baixo. Elas acabam associando que se eu preciso de ajuda é porque eu não sou capaz, porque eu estou doente, porque eu não sou suficiente. Essa ideia de que você está fazendo tratamento é porque você está doente, então não vou fazer o tratamento, é uma ideia um pouco perigosa e equivocada. O tratamento não é porque você está doente, o tratamento é porque você é um sujeito. E um sujeito, como qualquer outro, tem conflitos. E a maneira de identificar, encontrar as causas ou possíveis causas e também as possíveis resoluções, caminhos, envolve estar em tratamento, em acompanhamento, refletindo sobre aquilo. Então muitas vezes as pessoas encontram subterfúgios, quebra-galhos, gambiarras emocionais para, na verdade, se manterem dentro dos problemas. Por isso, é muito importante entender que nem tudo a gente resolve sozinho, porque a nossa visão, a nossa escuta, a nossa percepção está viciada. E como a gente tem mecanismos de defesa, a nossa tendência é avançar, 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 bater e voltar. Então a gente precisa sim fazer esforços, porque tem muita gente que consegue ir à academia todo dia, e correr todo dia, e trabalhar todo dia, consegue dar conta da casa, fazer faxina, cuidar dos filhos, mas quando chega na hora de ter 1 hora da sua semana para procurar um tratamento, não tem tempo. Então é bom ter esse cuidado para você não estar fazendo um monte de penduricalho, um monte de gambiarra e no final tá só piorando e adiando o enfrentamento que de fato vai trazer uma situação um pouco mais amigável, confortável, harmoniosa para você viver. Até o próximo vídeo. Tchau!